Olá a todos e a todas. Isto é um vídeo especial, extra, como queiram chamar. Eu senti que tinha de fazer este vídeo para poder elaborar sobre uma outra coisa que se anda a passar, especialmente no campo da psicoterapia. Eu não vou comentar a polémica sobre a questão da petição e todas essas coisas, eu não vou comentar. O que vou comentar, sim, é um parceiro que eu acho que é de todo muito estranho e que eu não consigo compreender como é que esse parceiro está dentro de uma suposta Federação Portuguesa de Psicoterapia. E este parceiro tem a ver com a PNL, também conhecida como Programação Neurolinguística. Eu já referi várias vezes nas redes sociais a minha estranheza relativamente a isso, e mesmo com todas as mudanças que têm acontecido dentro dessa federação e a junção de outras sociedades, etc., continua ali presente a programação neurolinguística e eu não percebo porquê. Eu consigo torcer um bocadinho do nariz relativamente à questão transpessoal, que eu estou meio-meio. Isto porquê? Porque eu sei que a utilização de transpessoal aqui em Portugal, apesar de tudo, está muito ligada às pseudociências e terapias alternativas e não como modelos de psicoterapia científicos. Sou capaz de torcer um bocadinho o nariz, mas vá lá. Agora, a programação neurolinguística, não. E eu não percebo como é que uma Federação Portuguesa de Psicoterapia inclui não só enquanto membro, mas também como constituinte, não é? De pessoas em cargos dentro dessa federação, praticantes de uma abordagem de desenvolvimento pessoal que não é nenhum modelo de psicoterapia. E, portanto, eu não consigo compreender, não é, como é que isto acontece. E eu também não acredito que pessoas com 20 e tal, 40 anos ou mais de experiência em psicoterapia, psicólogos, psiquiatras, dentro dessa federação, não consigam ser genuínos e dizerem não senhor, isto não é aceitável. Mas pelos vistos aceitam, o que diz muito então da federação. Mas então, o que é a programação neurolinguística e porquê que isto aqui é um problema? Bom, aquilo que é a gênese da programação neurolinguística nós encontramos nos movimentos de potencial humano, de desenvolvimento, de coaching, etc., nos Estados Unidos, por volta dos anos 60, 70, e nessa altura havia um jovem universitário chamado Richard Bandler, que não era profissional de saúde, não tinha nenhuma dessas formações, eu acho que ele até estava mais na onda da informática, que tinha uma capacidade, muitos consideram fora do comum, de conseguir imitar, eles diriam até modular, aquilo que são os comportamentos e as ações de pessoas. Portanto, a sua capacidade de observação era fora do comum, pelos vistos. E, como trabalho para sustentar os seus estudos, Bandler trabalhava numa editora e então ele passava muitas horas a transcrever, a visionar vídeos, a fazer notas, transcrever textos para a publicação desses livros. E então, muitos dos livros que lhe passaram pelas mãos
foram livros de pessoas que eram, esses sim, psicoterapeutas e bastante bons, como o caso de Fritz Perls, um dos criadores da terapia Gestalt, e Virginia Satir, um dos nomes relevantes da terapia sistémica. Então, o que é que o Bandler começou a fazer? O Bandler, através do visionamento desses vídeos e também todas as transcrições que ele fazia, ele começou a modelar, começou a imitar todas essas técnicas, todos os movimentos desses terapeutas, e para ele perceber se de facto aquilo resultava, se a modelagem, a imitação dele estava de facto a resultar, na universidade, portanto, se não me engano, acho que era em Stanford, ele organizou grupos de terapia, portanto, grupos de desenvolvimento, em que ele então modelava, utilizava essas técnicas que ele imitou, que ele modelou a partir de Perls e Satir. E, pelos vistos, isso era tão popular que ele e outro companheiro chamado Frank Pucinic começaram a gerir esses grupos de uma forma um tanto ou quanto mais rotineira. Uns tempos mais tarde, um dos professores na altura da faculdade, um professor de linguística chamado John Grinder, começou a interessar-se pelo trabalho que Mendler e Pucinic estavam a fazer, e então aquilo que o Grinder propôs era de alguma forma mapear linguisticamente aquilo que estava ali a ser feito. E o Bandler, pelos vistos, adorou essa ideia, a tal ponto que ele quis seguir por esse caminho. Pucinic não estava muito confortável com isso. A ideia era continuar a fazer os grupos de desenvolvimento que eles estavam a fazer. E então o Bandler, como haveria de acontecer muitas vezes na sua carreira, mandou Pucinic dar uma curva e, juntamente com o John Grinder, começaram a trabalhar nestas coisas, e o resultado foi aquilo que eles chamaram um metamodelo, que surge pela primeira vez explicado ou desenvolvido num livro chamado A Estrutura da Magia, que é um dos primeiros, se não o primeiro livro de programação neurolinguística. A esta altura ainda não existia o nome PNL, esse nome viria a surgir mais tarde. E, tal como acontece na história da programação neurolinguística, os relatos são mais do que muitos. Alguns dizem que o nome a programação neurolinguística surge após um convívio entre Bandler e Grinder numa cabana, e então estavam ali a beber uns copos, e a dada altura o nome programação neurolinguística veio à tona, isto porque a ideia era que através da comunicação podia-se modificar caminhos neuronais e neuroplasticidade, e portanto seria possível programar a mente das pessoas, e daí o nome programação neurolinguística. Outros contam a história de que o Bandler estava a conduzir uma vez com alguns livros ali ao lado, livros sobre programação informática e outros sobre neurociências ou qualquer coisa semelhante, e então quando Bandler foi parado, já não lembro se foi por um polícia ou se foi por um guarda, ele perguntaram-lhe o que é que ele fazia, e ele olhou para os livros e então disse que fazia programação neurolinguística. E, portanto, juntamente com este ímpeto de desenvolvimento humano, a programação neurolinguística torna-se, de facto, algo com algum impacto. E é importante dizer que, a esta altura, Bandler, tanto o Bandler como o Grinder, nunca
disseram, nunca classificaram isto como sendo um modelo de psicoterapia. Muito pelo contrário, o Bandler nunca foi amigo de profissionais de saúde e dizia sempre que o método de desenvolvimento que eles criaram era muito mais eficaz do que qualquer abordagem psicoterapêutica que houvesse na altura. Psicanálise, terapia centrada na pessoa, terapia gestalt, terapia cognitiva. Portanto, a programação neurolinguística era mais do que eficaz. Sendo que, se uma pessoa olhar para aquilo, verifica que tudo aquilo que a programação neurolinguística diz não é nada de original e que vem buscar muita coisa à psicologia, mesmo eles dizendo nós não curtimos nada desses gajos. Mas pronto. Então, eles continuaram a fazer esses desenvolvimentos, por exemplo, outros livros como A Estrutura da Magia, parte 2, e de Príncipes a Sapos, portanto, aqueles grandes manuais densos da programação neurolinguística sobre o metamodelo, que não diziam nada de especial, aliás, eram extremamente confusos, no entanto, muito populares na altura para esses movimentos. E a dada altura, Gregory Bateson, o famoso antropólogo, também uma pessoa que contribuiu muito para o campo da saúde com os seus trabalhos em terapia estratégica e com os grupos de terapia sistémica. Gregory Bateson uma vez sugeriu a Bandler que desse uma olhadela no trabalho de Milton Erickson. Portanto, Milton Erickson, o psiquiatra americano que era considerado o pai da hipnose moderna e também da terapia estratégica, sendo que o seu estilo era aplicar hipnose juntamente com partes estratégicas como forma de terapia. Quando eu digo partes estratégicas, é fazer terapia feita à medida da pessoa, a utilização de intervenções paradoxais, a utilização de comunicação direta e indireta e, claro, o seu próprio estilo de hipnose. E na altura, então, Bandler e Grinder foram ter com Milton Erickson e, tal como tinham feito com Pearls e Satir, eles modelaram Milton Erickson e a partir daí surge o segundo modelo da programação neurolinguística, conhecido como o Milton Model, que não é mais do que a introdução de hipnose na programação neurolinguística. Portanto, enquanto que o metamodelo supostamente viria para o geral, não é? Portanto, o modelo Milton iria aprofundar ainda mais. Pronto. E, portanto, isso de facto torna-se um grande êxito. Eles lançaram 2 livros só sobre os padrões linguísticos de Milton Erickson e uma data de seminários e uma data de eventos e, claro, as suas próprias certificações em programação neurolinguística, que não têm valor absolutamente nenhum, mas eles próprios certificavam pessoas enquanto practitioners, master practitioners, trainers de programação neurolinguística. Entretanto, Bandler e Grinder separam-se, isto porque começaram a haver guerras entre eles sobre quem é que tinha direito a quê, quem é que inventou o quê, quem é que tinha legitimidade do quê, e os grandes amigos desentendem-se a tal ponto que as coisas vão a tribunal e a programação neurolinguística fica num limbo. Algo que também ajudou a programação neurolinguística a ficar nesse estado foi o facto de Richard Bandler, a dada altura, ter sido suspeito de matar uma pessoa.
nunca foi condenado, portanto, Bandler, a acusação não conseguiu provar que Bandler tinha de facto disparado a arma. Era um cenário em que só se encontrava ele e a vítima, portanto, nunca ninguém percebeu se de facto aquilo aconteceu daquela forma ou existem rumores que Bandler terá tentado manipular as percepções do júri de modo a sair dali ileso. No entanto, não é, a sua reputação e também a programação neurolinguística tiveram algum recuo. Quem é que veio rejuvenescer, salvar a programação neurolinguística? Um senhor chamado Anthony Robbins, também conhecido como Tony Robbins, o grande guru americano. Pois bem, o jovem Tony Robbins, que era todo fã do movimento também de desenvolvimento pessoal, percebeu que o dinheiro estava na programação neurolinguística. Então, ele foi obter formação em programação neurolinguística com John Grinder. No início da sua carreira, ele e John Grinder trabalharam em parceria. Claro que, a partir do momento em que o Anthony Robbins começa a fazer muito carcanhol, lá vai o Grinder à vida e Tony Robbins torna-se o guru das estrelas que hoje em dia toda a gente sabe, que toda a gente conhece, com N livros sobre como potenciar a sua saúde financeira, como se tornar um gigante, como ser a melhor versão de si mesmo. Curiosamente, alguém que também está envolto de polémicas e acusações, nomeadamente de assédio e de forçar mulheres em termos sexuais, depois todas as suas metodologias a serem colocadas em causa, sendo que ele parece ser uma pessoa bastante agressiva, aliás, basta ver o seu estilo, mas que, no entanto, toda a gente come, não é? Toda a gente come aquilo. Se querem, existem muitos documentários no YouTube a falar sobre isto e, claro, I'm Not Your Guru, que é o grande documentário de Tony Robbins, mas só para verem a classe da programação neurolinguística. E, portanto, a partir daí, a programação neurolinguística torna-se de novo um campo de alguma curiosidade. No entanto, ainda continua a haver ali um interregno de quem é que detém o nome programação neurolinguística. E, portanto, após vários anos de batalha jurídica, aquilo que é considerado como o clássico da PNL fica nas mãos de Richard Bandler e uma versão atualizada, ou como John Grinder chama de New Code PNL, acaba por ficar nas mãos de John Grinder, e qualquer um deles passa maravilhosas certificações que valem absolutamente zero, isto porque não existe nenhuma entidade a regular a prática da programação neurolinguística, que encontra toda a sua fortuna no meio do desenvolvimento pessoal, das terapias alternativas, da pseudociência, das vendas e também de alguns pobres, coitados profissionais de saúde que acreditam que, adquirindo aquelas metodologias, vão encontrar ouro e dinheiro, quando no fundo não, nem por isso. E faltando agora falar daquela que é a grande pedra, que tem a ver com eficácia. Bom, todas as pessoas que estão dentro do mundo da programação neurolinguística, e que são várias, vão surgindo no campo do desenvolvimento pessoal, dizem, não, extremamente eficaz. Nós temos provas, as pistas oculares, o sistema VAC, o metamodelo, tudo isso. Curiosamente, cada vez que
alguns cientistas tentam escrutinar partes da programação neurolinguística sobre o método científico, os resultados ficam muito aquém. Aliás, tão aquém até que Bandler, não é, já veio a dizer: não senhor, nós, PNL não é uma ciência como as outras. Portanto, para descartar as questões da eficácia. E quem é que certifica? Bom, toda a gente. Não é? Todas as pessoas que têm uma certificação em programação neurolinguística podem fazer e fazem os seus próprios cursos em que certificam as próprias pessoas cuja certificação vale bola. Relativamente à sua atuação, bom, a missão da programação neurolinguística é: nós não precisamos de saber a história da pessoa, nós não precisamos de saber aquilo que se passa por trás, nós simplesmente utilizando as nossas técnicas e utilizando os sentidos e a comunicação podemos causar mudanças. Se essas mudanças são permanentes, podem não ser, mas não há problema absolutamente nenhum. Como uma vez Bandler disse, pronto, se uma pessoa se voltar a experienciar fobia de elevadores, não há problema absolutamente nenhum, basta vir ter comigo novamente e isso fica resolvido até a própria pessoa voltar a sentir isto outra vez, claro. Portanto, isto é a história da programação neurolinguística. A programação neurolinguística, como eu disse, de uma forma um tanto ou quanto sarcástica, aqui em Portugal está muito ligada às terapias alternativas, ao coaching, à pseudociência. Alguns psicólogos têm, de facto, formação em programação neurolinguística, mas o campo científico, onde se encontram quase todos os modelos que fazem parte da Federação Portuguesa de Psicoterapia, o campo científico por excelência da psicoterapia e da psicologia, programação neurolinguística não tem lá lugar. E, finalmente, esta é aquela parte que eu acho completamente abismal, que tem a ver com há uns anos atrás a Ordem dos Psicólogos Portugueses emitiu um parecer negativo sobre a programação neurolinguística e sobre a utilização de programação neurolinguística por parte de psicólogos na sua intervenção científica. Muitas das coisas que esse parecer reforçava foram coisas que eu aqui disse, mas estejam à vontade para consultar esse parecer, porque ainda o podem encontrar na internet. E aquilo que para mim é o mais abismal possível é que uma federação em que supostamente luta pela psicoterapia, que no seu corpo constituinte e nas sociedades que a compõem têm lá uma data de psicólogos, como é que eles aceitam participar em metodologias ou ter com eles, enquanto parceiros, uma metodologia que por si só tem um parecer negativo de utilização por parte da Ordem dos Psicólogos Portugueses? E eu vou ser muito claro, isto aqui não tem a ver com se nós gostamos ou não gostamos da direção da Ordem que está presente ali no momento. A Ordem dos Psicólogos Portugueses não deixa de ser a entidade reguladora daquilo que é a profissão da psicologia em Portugal. Vários psicólogos são psicoterapeutas e, portanto, também eles devem cumprir com aquilo que é o Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos e, portanto, uma Federação Portuguesa de Psicoterapia estar associada a um sistema de desenvolvimento pessoal que está repleto de mentiras, repleto de questões duvidosas, repleto de escândalos e, sobretudo, cuja eficácia não é comprovada de uma forma científica,
e finalmente a sua prática é fortemente desaconselhada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, e eu imagino que a Ordem dos Médicos no Conselho de Especialidade de Psiquiatria também veja as coisas dessa forma para os psiquiatras que queiram ter formação em psicoterapia. Como é que uma federação consegue manter essas ligações? Isto para mim é que é a parte que eu menos consigo compreender nesta história. E o que me provoca uma grande desconfiança, não das sociedades e associações que fazem parte da Federação, mas sim da Federação em si, da ideia da Federação, dos seus membros constituintes, em termos da gestão da Federação, porque eu não consigo compreender como é que a Federação Portuguesa de Psicoterapia se associa a um movimento destes. Relativamente ao resto, pá, estes dramas são aquilo que são, não, pá, cada um tem a sua opinião, o que irá interessar no futuro vai ser aquilo que os decisores assim o entendam, e depois das duas uma, ou as pessoas que queiram de facto ser e continuar a ser psicoterapeutas cumpram aquilo que será a regulação que surgir, ou então, se para as pessoas não fizer sentido, é para que não sejam. Nem toda a gente tem que ser psicoterapeuta. E, portanto, podemos todos ser felizes nas nossas profissões sem ser enquanto psicoterapeutas. Porque nem toda a gente tem que ser um bocado psicólogo ou psicoterapeuta, e nem toda a gente que passa por um processo de psicoterapia pessoal poderá fazer psicoterapia. Só uma dica. Fiquem bem, até à próxima.